O estoicismo é chamada a filosofia da força de vontade e da paz de espírito. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre como a gente pode emprestar ideias dessa filosofia antiga para melhorar o nosso relacionamento com a gente mesmo e a nossa capacidade de alcançar os nossos objetivos. Num dos vídeos anteriores, a gente falou sobre disciplina e eu mencionei que o estoicismo ajudava muito a desenvolver essa, digamos, habilidade de permanecer focado nas suas metas, de fazer o que tem que ser feito, custe o que custar. Hoje nós vamos conversar então sobre essa filosofia fascinante que tem mais de 2000 anos. O estoicismo surgiu lá na Grécia Antiga, ela foi inspirada nas ideias de Sócrates e depois foi recriada pelos romanos. Alguns nomes famosos que praticavam o estoicismo, o pensador romano Sêneca, o filósofo grego Epiteto, o imperador romano Marco Aurélio. Na atualidade, tem algumas personalidades que alegam praticar o estoicismo, provavelmente não na sua forma original, mas alguns princípios. O escritor Tim Ferriss, Arnold Schwarzenegger, o ator Matthew McConaughey, o jogador de futebol americano Tom Brady, o ex-presidente americano Bill Clinton, a autora da série Harry Potter J.K. Rowling, e aí personalidades históricas, tem o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, a Thomas Jefferson, também personalidade da história americana, o famoso pensador do século XIX, o Ralph Waldo Emerson. Então o estoicismo ele é uma filosofia muito popular e nas últimas décadas ela foi muito abraçada pelo pessoal da autoajuda, coaches de sucesso e produtividade, porque ela traz princípios que, se a pessoa realmente aplica e vivencia aquilo, ela adquire uma força interior muito maior, ela se torna mais resiliente, mais imune às dificuldades e tropeços, ela é capaz de segurar a disciplina por mais tempo e ser mais persistente. E por outro lado, ela também estimula a pessoa a desdramatizar, não fazer muita tempestade em copo d'água, em lidar com a vida em geral e as próprias emoções de uma forma mais madura e coerente. Então, o resultado dessa prática é que a pessoa adquire uma paz de espírito maior e ela consegue superar os obstáculos que levam ela a alcançar os objetivos que ela tem. E isso também vai ter um efeito, né? Entra naquele ciclo de reforço positivo em que, graças a esse comportamento disciplinado, persistente, calmo, a pessoa consegue alcançar os objetivos dela. E aí, porque ela conseguiu alcançar essa visão que ela tinha para a vida dela, os sonhos dela estão se tornando realidade, ela se sente mais motivada para seguir em frente, para conquistar mais coisas, para alcançar novos patamares, e ela tem essa confirmação, esse feedback de que aquele comportamento realmente funciona, que esse é o caminho. Então isso reforça esse comportamento mais disciplinado e a pessoa vai burilando ainda mais ao longo do tempo, ela vai ficando ainda mais resiliente, mais forte, persistente, capaz de alcançar as coisas que ela define para ela mesma. E isso associado com a questão do bem-estar, que está na fundação do estoicismo, então né, não é aquela coisa maquiavélica do fim justifica os meios, daquele vale tudo, daquela correria estressante em que a pessoa se mata para alcançar as metas dela e ser bem sucedida em detrimento da saúde, da família, da felicidade dela. Né? O estoicismo não vai por esse caminho. E é por isso que eu acredito que ele seja tão especial, tão poderoso como filosofia de vida. É bom mencionar que o estoicismo que a gente tem hoje,
que é ensinado em livros, que os coaches falam, não é bem aquele estoicismo do passado, que era na realidade extremamente radical. O que a gente tem hoje é um estoicismo light modernizado, né? Mas que mesmo assim é super eficaz para ajudar a gente a alcançar as nossas metas, para ter um maior bem-estar, reduzir estresse, reduzir ansiedade, para a gente ter uma visão da vida mais madura, né? Então vamos dar uma olhada nos princípios básicos do estoicismo para a gente entender realmente o que é essa filosofia. O primeiro princípio é a base de toda essa filosofia, é a ideia de que a virtude é o bem supremo. Para os estoicos, a virtude é a única coisa verdadeiramente boa e, portanto, a única coisa que nós devemos buscar. O que eles querem dizer com virtude? A virtude se refere ao caráter e à excelência moral, e os estoicos consideram que ela está inteiramente sobre o nosso controle, que não importa quais cartas a gente pegue no baralho da vida, o que acontece com a gente, a decisão de ser uma pessoa de caráter, uma pessoa ética, é inteiramente nossa. O segundo princípio, ele diz que nós devemos nos focar naquilo que está dentro da nossa esfera de controle e abrir mão de tentar controlar ou se preocupar ou ficar ali ruminando em cima de problemas e questões que a gente não pode controlar, né? Para os estoicos, a nossa energia deve ser 100% focada dentro dessa esfera de controle e tudo que estiver fora dela deve ser tratado com indiferença, no sentido de que você não vai desperdiçar tempo ou espaço mental se preocupando, se estressando, ficando ansioso ou com remorso, ressentimento, imperdoamento, e isso tem um poder muito grande no nosso bem-estar, né? Se a gente é capaz de abrir mão dessa necessidade de controlar o incontrolável e não se preocupar, não ter processo de ansiedade, não ficar remoendo o passado, não ter raiva nem ressentimento de ninguém, a gente consegue nutrir um bem-estar muito maior. O resultado prático disso é que a gente vivencia uma paz de espírito muito maior. A gente se sente mais tranquilo, mais leve, mais feliz. Porque se você parar para pensar o que torna as pessoas insatisfeitas com a vida, infelizes ou mesmo ansiosas, preocupadas, é uma resistência, uma não aceitação da realidade, principalmente as coisas que estão fora do controle, que a pessoa não pode fazer nada para mudar. Então os estoicos sugerem que você não dê nem bola para essas coisas, deixa para lá e vai se preocupar com as coisas que estão dentro da sua esfera de controle. E essa questão de ser indiferente ao que está fora do nosso controle acaba levando a alguns mal entendidos sobre estoicismo que às vezes a gente vê pela internet. Então a pessoa vai ser indiferente não no sentido desinteressado ou apático, mas ela não vai deixar aquilo afetar ela emocionalmente, ela não vai ficar remoendo aquilo na cabeça dela, ruminando aqueles pensamentos, porque é isso que vai afetar o bem-estar da pessoa. A pessoa fica batendo na mesma tecla, fica pensando sempre na mesma coisa, e é isso que vai causar ansiedade, estresse, insatisfação e vai tirar o foco dela. Vai reduzir a eficiência e eficácia dela no que quer que ela esteja tentando fazer, né? Porque a cabeça dela está ocupada, ruminando sobre esses outros assuntos, né? Que estão fora do controle dela. E na opinião dos estoicos, não tem segredo para isso, né? Então, se a pessoa perguntasse, mas como é que eu paro de fazer isso, de ficar ruminando esses pensamentos de preocupação ou de insatisfação com alguma coisa que aconteceu? E os estoicos diriam que você escolhe parar, né? A pessoa mentalmente sã, ela controla os pensamentos dela, ela não é controlada por eles. E é claro que naquela época eles não tinham, né, toda a compreensão da neurociência que a gente tem hoje, toda essa questão dos devaneios,
pensamentos que aparecem na cabeça, mas mesmo assim eles estavam certos nessa questão de que se a pessoa não tem, né, o que a gente chama hoje de distúrbio psiquiátrico sério, que faça ela pensar coisas que ela não tem muito controle, né, uma esquizofrenia, por exemplo, se a pessoa não tem um problema dessa ordem, ela consegue controlar os pensamentos dela, sim. A gente escolhe no que a gente quer pensar. Mesmo quando aparecem devaneios, né, ou pensamentos intrusos, se a gente vai pegar e começar a puxar o fio daquele devaneio e ficar em cima daquilo, é uma escolha que a gente faz. Os estoicos eram muito ferrenhos nessa questão de que a sua realidade, né, salve coisas de força maior, é uma escolha sua. Se a gente pudesse pegar lá os filósofos estoicos e trazer eles numa viagem do tempo para o mundo moderno, eles ficariam horrorizados com a psicologia e a psiquiatria moderna, com essa coisa de ausentar o paciente de qualquer responsabilidade pelo seu estado psicológico, né, e culpar desequilíbrios neuroquímicos, a biologia do corpo por absolutamente qualquer coisa que esteja errada com a pessoa, né? E eles diriam, e eles estariam certos, né, que a hora que você tira a responsabilidade da pessoa por um problema, ela não se sente capaz ou compelida a resolver ou virar o jogo, né? É aquela coisa, se não é culpa minha, o que eu posso fazer? E essa questão da responsabilidade pela própria vida é que vai levar a pessoa a se tornar capitã do próprio barco e conseguir ter a disciplina que ela busca para realizar as coisas no dia a dia, né? Porque o que quebra a disciplina são as emoções destrambelhadas, são as vontades conflitantes que puxam a pessoa em outras direções e fazem com que ela perca aquele fio da produtividade que ela vinha tendo. E essas vontades, elas vêm ali do imediatismo, do hedonismo, daquela busca por prazer. Então, a pessoa que decide, digamos, não ir para academia quando ela tinha programado ir, porque ela quer ficar em casa assistindo TV, o que aconteceu ali? Né? Teve esse conflito entre algo que traria um benefício, mas envolve um desconforto, né? E algo que não traz nenhum benefício, mas é muito confortável. E essa questão da preferência pelo confortável, da dificuldade de escolher a opção mais trabalhosa, é uma questão de controle das emoções, né? E isso produz o que eles chamavam de ataraxia, que é a ausência de inquietude ou de preocupação, é uma tranquilidade de ânimo, que nos leva a outro princípio do estoicismo, que é o uso da razão e da lógica, o que também deixaria os nossos filósofos viajantes no tempo totalmente horrorizados com a atual cultura da modernidade, da ultravalorização das emoções, né? Você olhar as coisas com uma certa frieza, não deixar as emoções tomarem conta e contaminarem o seu processo de discernimento, que vai impactar no seu modo de tomar decisões, isso muda completamente o jogo. Se você se deixar dominar pelas emoções, desde preguiça até ansiedade, isso vai tornar certas decisões mais difíceis. Aquelas que envolvem algum tipo de desconforto, um desafio, desconhecido, desde as mais simples, como fazer exercício físico, até aceitar uma proposta de trabalho desafiadora, né? E esse raciocínio ele está ligado com outro princípio do estoicismo, que é a apatheia, que é a pessoa estar livre de sofrimentos ou paixões. E é muito interessante que esses princípios, principalmente a apatheia, é muito similar ao que é ensinado no budismo e no taoísmo. Então, existem linhas de pensamento que defendem a ideia de que a filosofia oriental, principalmente a indiana, influenciou a filosofia grega naquela época, né? Essa ideia da liberação da pessoa dos males que afligem o psicológico dela e esse ser o caminho para a evolução pessoal, para o crescimento, isso vem lá do Buda.
E o taoísmo chinês tem muitas dessas ideias. Então parece que, como estava havendo ali contato entre a Grécia, a Macedônia Antiga com o Oriente, né, que os filósofos da época perceberam a sabedoria nessas ideias e emprestaram certos conceitos, colocaram ali uma roupagem ocidental e deram origem ao que ficou conhecido como estoicismo. Inclusive, outros aspectos do estoicismo também parecem copiar essas filosofias orientais, como a prática de exercícios mentais, muito similar à meditação, e a ideia de aceitação e conformidade com a natureza, no sentido de aceitar a vida como ela é e não ficar em elucubrações sobre como a vida deveria ser. Os estoicos valorizavam muito a disciplina, né? E eles eram pessoas que viviam de forma bem simples, né? Não que muitos deles não tivessem posses. Você, né, tinha o imperador romano Marco Aurélio, que era estoico. Muitos dos filósofos da época, como Sêneca, eram figuras proeminentes, né? Mas eles preferiam viver uma vida regrada, com rotinas úteis e tinham hábitos muito produtivos. E essa filosofia, ela quer passar essa ideia de que se você controlar as suas emoções, os seus pensamentos, e se você controlar as suas emoções, na verdade, você já vai controlar os seus pensamentos, né? E se você se dedicar a cultivar esses hábitos saudáveis e produtivos, a disciplina, ela emerge naturalmente e ela te leva a conseguir construir e realizar o que você quiser. Porque a maioria dos casos por aí, e eu não vou dizer fracasso, né, mas de não realização das coisas que as pessoas querem fazer, desde perder peso, escrever um livro, ser mais produtivo no trabalho, e isso acontece porque a pessoa cede a vontades momentâneas de fazer outra coisa que não aquilo que faria parte do desenvolvimento daquela meta, né? Essa vontade, ela é nutrida por emoções, né? Ou de evitação do desconforto, do desafio, ou de atração, né? O querer fazer alguma outra coisa que é mais agradável do que a outra opção que manteria a pessoa disciplinada. Tem vários livros bons aí que eu posso recomendar para aprender mais sobre o estoicismo. Tem o maior clássico do estoicismo, que é o livro do imperador Marco Aurélio, chamado Meditações. Tem o livro do filósofo Sêneca sobre a brevidade da vida e o Cartas de um Estoico. Tem os discursos de Epiteto. Livros modernos tem Estoicismo, Guia Definitivo de George Stock, que é uma referência. Tem o Diário Estoico de Ryan Holiday. E o Ryan Holiday, ele é uma personalidade interessante. Ele tem uma newsletter sobre livros, que ele indica livros que ele lê, né? Uma newsletter mensal. Ele consegue ler 250 livros por ano. Isso são em torno de 21 livros por mês. É quase um livro a cada 2 ou 3 dias. Como é que ele consegue? Né? Então, o livro dele é muito interessante porque ele pratica mesmo o estoicismo, pelo menos nessa questão da disciplina. Então, é isso aí, pessoal. De todas as filosofias que sobreviveram na antiguidade, eu considero o estoicismo a mais interessante e prática para a gente melhorar a nossa vida de diversas formas. Se esse vídeo foi útil para você, deixa sua curtida, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal e deixa aqui seu comentário. Eu quero saber a sua opinião sobre essa filosofia tão interessante. Um grande abraço para você e até a próxima.